Opa, beleza? Dando continuidade à série de exercícios fáceis do Elite Code. Hoje a gente vai resolver o exercício 747 ou 747, que é um exercício sobre manipulação de arrays. Bom, é um exercício que teve mais de meio milhão de tentativas e metade errou, teve 50% de erro. É um exercício que é bastante. Bom, a gente vai ter alguns processinhos aqui para resolver ele. Existem alguns processos, mas eu vou deixar claro. Vou explicar aqui como a gente vai fazer. Vamos pro Canva aqui, primeiramente. Vamos aos exemplos que ele dá e explicar o que que é dado e o que que é pedido, né? Bom, primeira coisa, é dado um array chamado nums, e ele é uma lista de números que não estão ordenados. Futuramente a gente vai ordenar eles, eu vou explicar no exercício. E a gente tem que ter uma condição para esse array, né? Porque a gente vai retornar. Caso o maior número seja o dobro do valor dos números anteriores, seja maior ou igual ao dobro dos números anteriores, a gente retorna a posição desse maior número. Então vamos lá, o que que isso quer dizer? Por exemplo, nesse exemplo, ele tem o número 6, né? O número 6 ele é o maior número na lista. E o número 6 ele é maior do que o penúltimo número, que no caso é o 3. Ele é maior ou igual 3 vezes 2, que é o dobro de 3, igual a 6. Então ele é maior ou igual. Então isso já é uma exigência, já é uma condição para a gente retornar o número 6. Só que a gente não retorna o número 6. A gente retorna a posição dele, né? Então lembrando que em Python é indentado em 0, então o primeiro é 0, o segundo número é 1, o segundo número é na posição 2 e o terceiro número é na posição... O quarto número é na posição 3, né? Então vai de 0, 1, 2, 3. E a gente retornaria a posição desse número 6, né? Que ele é o dobro, ele é maior ou igual ao dobro do penúltimo número, né? Que no caso seria a posição 1. Então a gente retornaria 1. Seria a posição 1. Bom, obviamente ele é maior do que o dobro de 1, né? E maior que o número do dobro de 0, né? Então a gente só precisa considerar o penúltimo número, né? E a gente estabelece as condições dessa forma. Bom, o segundo exemplo é, é um array que é 1, 2, 3 e 4. O maior número, ele tá ordenado, mas ele não necessariamente deve estar, né? No exemplo ele tá. O primeiro não tá ordenado, né? Então, mas a gente pega aqui o maior número é 4. 4 é maior ou igual ao dobro do penúltimo número? Então, se a gente pegar 3 aqui, o dobro de 3 é 6, né? Voltando aqui, 3 vezes 2 igual a 6. 6 é maior do que 4. Então, nesse caso, a gente não retornaria o índice 3, né? Ele tá no índice 3 aqui. A gente não retornaria o índice. Então, a gente retorna menos 1. Ou seja, se o maior número não for maior ou igual ao dobro dos outros anteriores, né? Que no caso seria o 3, né? Que é o maior deles. A gente retorna menos 1. Bom, vamos para o código. Vai ficar claro aqui os processos que a gente vai fazer. Bom, primeira coisa é que a gente recebe a lista nums, né? E eu tô pensando em a gente criar uma nova lista, né? Então a gente faz uma lista e a gente chama ela como nums, só que a gente faz uma cópia dela, da nums. A gente atribui a essa nova lista uma cópia da lista que é dada no exercício. Isso vai facilitar pra gente a manipulação dessa lista. Vai facilitar pra gente como a gente vai andar no código, né? Então, primeira coisa é isso. Criar uma cópia da lista que é dada no exercício e a gente atribui a variável lista. Segunda coisa é ordenar essa lista, né? E para ordenar a gente usa a função sort, que a gente ordena ela. Isso vai ser muito importante para o exercício, porque vai permitir a gente ver qual que é o maior e o segundo maior número. Então, voltando ao Canva aqui, essa lista aqui, ela vai ficar dessa forma, que ela não tá ordenada aqui, né? Ela vai ficar dessa forma, que é 3, 6, 1, 0, ela vai ficar 0, 1, 3 e 6. A gente ordena ela. Isso permite a gente ver os maiores números, né? A gente consegue selecionar os maiores números, que no caso seria o 3 e o 6, né? Esse é o primeiro processo, ordenar a lista. O segundo processo é inverter essa lista.
Então, o que que isso significa? A gente usa o comando reverse. Então, a gente pega a lista e põe reverse, e voltando ao Canva, a gente deixaria a lista dessa seguinte forma. Ela ficaria 6, 3, 1 e 0. Isso facilita muito de como a gente vai seguindo o exercício em diante, porque a gente vai poder selecionar o número 6 e comparar se ele é maior ou igual ao dobro do segundo número, que é o número 3. E nesse caso ele é maior, então a gente armazena a variável 6 numa nova variável, e depois disso, depois que a gente armazenar numa nova variável, a gente pega o índice dela na lista original, que é o índice 1, né? Que é o índice 1 e retorna 1. Bom, é isso. Vamos dando continuidade ao código. Esses processos foram feitos, né? Agora em diante, o que a gente vai fazer? É estabelecer uma condição. Então a gente põe if o primeiro número, né? Que é o primeiro número da lista. Lista. If lista no index 0, né? Que é o primeiro, isso é equivalente a dizer o primeiro número. Ele é maior ou igual ao duas vezes o dobro do segundo número, que é lista no index 1, que é o segundo número. Se ele for maior ou igual, a gente armazena o maior número, né? A gente pode criar a variável maior e armazena a lista 0. Lista 0 é o maior número, que é o primeiro número da lista. Caso contrário, caso ele não seja maior ou igual ao dobro do penúltimo número, a gente faz um else, que é caso contrário, e retorna -1, ou seja, não vai ter índice para ele, né? Como é uma restrição do exercício, a gente retorna -1, ou seja, vai ser o index -1, ou seja, não tem index. E agora, para finalizar, a gente vai criar a variável index, né? Eu vou botar aí dx aqui, e a gente localiza a posição do número na lista original. E a gente faz isso da seguinte forma: a gente pega a lista original, nums, ponto, e chama a função index, que é a função de localizar o número, e o número é o número maior, que é o número que estava armazenado. E agora a gente retorna return idx, que é o index, que é o valor, o número do index. Então, retomando o exercício desde o início, a gente pega uma lista, armazena uma cópia da lista original, a gente ordena ela, inverte ela, faz uma comparação do maior número sendo maior ou igual ao dobro do penúltimo número, né, que é o segundo maior número da lista. Se for maior, a gente armazena uma variável, caso contrário, a gente retorna o índice -1. E se não for retornado o índice -1, né, ou seja, existe esse número, a gente retorna o index desse número na lista original. O exercício é esse. Vamos pro código. Vamos dar play aqui para os primeiros casos do exemplo. Os casos do exemplo deram bons, aí sim. Agora vamos para todos os casos de teste. Vamos ver a otimização, que eu tô curioso para ver como vai ficar a otimização aqui. Deu bom também, aí sim. Melhor otimização. Tiveram alguns que foram um pouquinho mais custosos. O cara fez mais alguns processos necessários, porém o nosso foi o mais otimizado. Uma forma inteligente de fazer. Eu achei que não daria uma otimização tão boa, mas deu. Ficou didático, deu para entender o que eu fiz a cada passo. Valeu, até uma próxima. Code comigo, valeu!